segundo vídeo sobre romantismo. Aqui já ficou grande pra caramba, então agora a gente entra na segunda fase do romantismo. Então vamos começando pela contextualização histórica, tá? O que acontece? Agora a gente já está falando do período do Império no Brasil, né? Acabou aquele negócio de família real portuguesa, já veio 1822, Dom Pedro ergueu a espadinha lá, independência ou morte. Bom, o que acontece a partir de então? Tá? Explicar uma coisa rapidamente, assim, só para o pessoal entender que o romantismo e as suas gerações não são caixinhas separadas, assim, acabou, começou outro, não. Esses poetas que nós falamos, os Gonçalves, né, eles continuaram vivendo, só que eles tinham essa característica e continuaram com elas. Então, eram pessoas nacionalistas ali, super contentes com a pátria, e essa característica continuou em seus poemas, só para lembrar. Gente, eu gosto sempre de falar sobre isso. Literatura é comparável com um ritmo musical que vocês gostam. Nós temos o rock and roll, por exemplo, né, que tem várias vertentes. E essas vertentes, elas acabam coexistindo, tá certo? Então, o período histórico vai mudando aos poucos, outras coisas vão nascendo, mas não significa que as demais simplesmente morreram ou desapareceram, tá certo? Deu pra entender isso? Sim, é por isso que a gente trata de ciências humanas, né? Ciências exatas que são todas fechadinhas. Então, dentro de história, é tudo um processo, né? Tudo é movimento, é fluxo, né? Então, né, ninguém dorme na Idade Média, acorda na Idade Moderna, ninguém dorme na Idade Moderna, acorda na Idade Contemporânea, tá? É tudo passagem. Então lá, chegamos agora no Brasil Império, né? Então fechou aquilo lá de ser Brasil, Reino Unido de Portugal, Algarves, Brasil. Bom, tem um negócio importante aí que é o quê? O que foi que permitiu a independência do Brasil a partir do Dom Pedro I? O que permitiu foi o desenvolvimento de uma camada burguesa na região de São Paulo, que é aqui onde a gente está, né? Então, na região de São Paulo, que se desenvolve essa camada burguesa ligada ao café, portanto, agroexportadora, que vai tentar manter o Brasil unido, porque, cara, existia uma celeuma ali entre os diversos núcleos do Brasil, né, onde vão ter identidades muito pessoais em cada espaço, e meio que São Paulo vai lá e achata tudo a fórceps, né, e junta todo mundo, pá, nascendo um Brasil meio que falso, não era algo totalmente espontâneo, né? E a gente passa ali pelo primeiro reinado, que é bastante curto, que vai de 1822 até 1831, né? E por que foi um reinado tão curto? Dom Pedro morreu? Não, quem morreu foi Dom João VI, lá em Portugal, que vai gerar um problema lá na hereditariedade, vai surgir um conflito entre Dom Pedro, que era o herdeiro do trono de Portugal, e o seu irmão Dom Miguel, que faz com que Dom Pedro retorne a Portugal. O pessoal no Brasil não estava muito contente com o autoritarismo de Dom Pedro, né? Tanto que no período que vai de 31 até 1840, né? Que é o período da regência, você vai ter uma série de conflitos dentro do Brasil que vão estar ligados a essas identidades locais, né? Não mais a uma ideia de uma identidade nacional, mas de uma identidade focada dentro do espaço, né? Ou seja, os diversos núcleos do país vão começar a se voltar para dentro, a observar aquilo que era pessoal seu, a sua caracterização individual, né? E que obviamente isso vai acabar gerando um efeito cascata dentro de outras expressões, inclusive dentro da literatura, que é o que a gente vai tratar aqui. Vamos falar um pouco sobre São Paulo, então? Sim, e essa questão que você acabou de falar, isso tem nome dentro do movimento romântico, é a egolatria, porque o sujeito se volta, né, para si mesmo. Tanto que a segunda geração, a grande característica dela é justamente esse ultra-romantismo. Por que ultra-romantismo? Porque todas as características que nós vimos da idealização, da fugacidade, porque como é um período idealizado, os autores tendiam a escrever coisas que realmente não aconteciam. O que acontecer vai ser o realismo, depois falaremos sobre isso. Então, eles fazem uma outra característica chamada de fugacidade, que eles fazem a fuga pelo sonho, a fuga pela morte, né? Ou seja, eles escrevem coisas buscando outras para poder se expressar.
né? Então, a questão da morte, né? Por que eles gostavam tanto de falar da morte, principalmente os autores da segunda geração? Porque a vida era um tédio. Aqui em São Paulo, principalmente, nós tínhamos aqui o crescimento da cidade nesse exato momento. Os autores vieram para cá por causa da nossa primeira faculdade, Faculdade de Direito, do Largo São Francisco, né? Maravilhosa. Que hoje pertence à USP, né? Que hoje pertence à USP. O que acontece naquele período? Inclusive, você sabe a história aí, assim, vamos puxar aqui. Puxa, vamos lá. Né, para saber sobre as questões, as fofocas literárias, históricas também, lá da filologia isso. Quando foram construir a primeira faculdade de Direito do Brasil, falaram de fazer em São Paulo, porque foi o que você disse, que estavam assim, né? Era a grande economia do período, A potência econômica. E aí, o que o pessoal disse? Poxa, mas vai fazer lá em São Paulo mesmo? Os nossos advogados vão sair falando caipirês. Porta, carne de porco, assim como a gente fala por aqui. Pois é, houve essa discussão no período, olha só. E tem essa questão também, que aqui no centro de São Paulo não tinha absolutamente nada. Justamente porque, como eu disse, São Paulo era o centro dos Barões do Café. E onde estavam os Barões do Café? Lá no interior, lá no oeste. O que era São Paulo? São Paulo era um espaço de veraneio, né? Era onde o pessoal fugia do solzão batendo lá no interior e vinha para cá, para perto da serra, para ficar fresquinho, né? Para ficar próximo da umidade, na terra da garoa. E era um local para descansar, não era para viver, não era para ter intensidade, era para você relaxar na sua. Agora você imagina, um monte de estudante, assim, todos adolescentes, embora eles começassem a fazer faculdade com 14, 16 anos, gente, pelo amor de Deus, eram adolescentes, tá? Assim, com todos os hormônios ali na pele, vindo para São Paulo e ficando no marasmo. Imagina um adolescente com tédio. Exatamente, melancolia, angústia. Então, as obras escritas por Lord Byron, né? E os demais autores do período que traziam toda essa questão do mal do século, do escapismo pela morte, vai fazer total sentido para eles. Afinal de contas, eles estavam extremamente entediados. Começa a parecer com as coisas tipo Mary Shelley escrevendo Frankenstein, né? Edgar Allan Poe, como é que é o nome daquele? Fugiu o nome dele? Oscar Wilde, né? Caras fugindo. Sim. Então nós vamos ter aí esses tipos de autores, mas principalmente Lord Byron, né, que vai influenciar essa literatura desse período. Então assim, eu prefiro morrer do que ficar nesse sofrimento que nós temos aqui diariamente. Entenderam? Essa vida é um lixo. Isso. Pois é. Então essas vão ser grandes características, tá? Inclusive, olha aqui, ó, vai ser o quadro Ofélia, de John Everett Millais. Ih, não sei falar esse nome, gente. Olha, John Everett Millais. Deve ser Milé. Millais, então, enfim. De novo, vamos quadro aqui no meio. De John Everett Millais. Isso, deve ser isso. Deve ser isso. Meu Deus, me corrija, por favor. Escreve aí embaixo. Escrevam, tá? Isso aqui é para mostrar, nós não erramos, é para mostrar que o professor, né? A gente existe de verdade. Existe de verdade, né? E para ver se vocês estão prestando atenção. Então, vocês percebam essa grande figura, essa imagem dessa moça morta, de como ela está deitada, afogada no lago, mas mesmo assim ela continua bela, linda, pura e com flores na mão. Tá? É uma grande referência do período. Mas quem é referência mesmo é o Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, esse cara é legal. Pois é, nossa, teve uma vida um tanto quanto sofrida, o coitado, né? Por quê? Porque ele nasceu em São Paulo, foi para o Rio de Janeiro. E aí, por que a gente fala do sofrido? Porque Rio de Janeiro era a grande metrópole daquela época. Era a capital do Brasil, cara. Foi lá que foi reformulado pela família real. Assim, se tinha um local no Brasil que bombava, esse local era o Rio de Janeiro. E aí ele veio para São Paulo. Tédio. Tá? E ele era frequentador, aliás, ele fazia faculdade de Direito, obviamente, e ele era frequentador da sociedade epicureia. Epicureia. O do Epicuro. Manja o Epicuro, filósofo grego? Só que o que o filósofo grego falava? Explica pra gente, professor. O filósofo grego buscava, através do conhecimento, a grande satisfação da vida.
né? Então ele dizia que a vida era para ser vivida. Porém, o que os poetas românticos fizeram? Carpe diem, manja. Não. Se é para aproveitar, aproveita agora, né? Porque vai todo mundo morrer. Só que eles tiraram a parte do conhecimento e ficaram com a parte boêmia do negócio, né? E o Álvares de Azevedo fazia parte dessa sociedade. Aquele pessoal que enchia o capo até entrar em coma alcoólica. Infelizmente, isso era uma realidade. E, logicamente, com essa condição de vida, ele era byronista, claro, né? Porque ele fazia uma poesia extremamente sentimental e mórbida, tá? Realista e irônica às vezes. Vai dar uma lida em Noite da Taverna pra ver que raio que é aquilo. E também tinha um sarcasmo ali, Oxi. né? Ele morreu muito jovem, né? Infelizmente. Ele começou a perceber, olha que irônico, né? Ele começou a perceber que os quintoanistas morriam. Então ele teve muitos amigos que faleceram no quinto ano, de Tinha uma diversas série de doenças. crises de tuberculose que afetavam a região. Era um negócio desgraçado. Pois é, aí o que aconteceu com ele? Nas férias, ele foi para o Rio de Janeiro. E aí ele falou para a mãe, eu não vou ficar lá porque todo mundo que eu conheço, que eu gosto, morre. Né? Então eu vou mudar para a Faculdade de Direito em Recife. Isso que aconteceu? O que aconteceu? Ele caiu do Caiu com cavalo. uma ripa? Ai, Não, meu ele caiu Deus do do céu. cavalo, bateu a cabeça. Literalmente caiu do cavalo. E morreu. Ai, morreu. Morreu. Ai, meu Deus. Pois é. Então ele morreu muito jovem de uma queda. O que acontece? A mãe veio até São Paulo, buscou todo o material dele e aí ela foi a grande organizadora do material e ela fez a Lira dos 20 anos, tá? Que é dividido em 3 partes. A primeira parte é extremamente sentimental e adolescente, né? Com versos melancólicos e noturnos repletos de virgens pálidas, algumas mortas, sonho, devaneio, que é essa questão da fugacidade que nós comentamos. Olha o Byron. A parte 2 é auto-irônica, ele começa a ser mais irônico, também sarcástico, é onde aparece, mas cotidiano e com mulheres comuns. Aí, assim, eu acho que cresce um pouquinho mais e começa a falar mais Tem vida por aí com mesmo, mulheres né? sensuais, né? E na parte 3, na verdade, embora seja uma identificação da primeira parte, acaba tendo ali características das duas, tá? Como o Fábio falou, ele escreveu Noites da Taverna, que são contos, tá? Em prosa, sobre algumas pessoas que se encontraram numa taberna e ali ficou contando histórias de terror, de coisas que possivelmente tenham acontecido com eles, né? Então, são histórias em que um jovem, por exemplo, acabou ficando com a moça e ao final da noite ela estava morta, por exemplo. Vai lá ler, cara. Agora não, termina de ver o vídeo, mas depois procura esse livro. Sim, porque agora eu vou falar um pouquinho dos 2 poemas deles para o pessoal entender as características. Vamos ver, né? então. Primeiro é esse, o Lembranças de Morrer. Olha só o nome, primeira fase, Lembranças de Morrer. E aí ele começa: quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlança a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra dormente. E nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto, o poente caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro. Nossa, que melancólico, não? Que troço mais angustiado. Cara, parece que ele terminou o poema e quis cortar os pulsos, né? Na verdade, sim. E assim, bom, aí esse foi da primeira fase, que é extremamente melancólico, triste. Aí da segunda fase, ele já é um pouco auto-irônico, mas é auto-irônico e sarcástico. Um pouquinho mais o poeta moribundo, desculpa. Poetas, amanhã o meu cadáver, minha tripa cortai mais sonorosa. Façam dela uma corda e cantem nela os amores da vida esperançosa. Cantem esse verão que me aguentava, o aroma dos currais, o bezerrinho, as aves que na sombra suspiravam e os sapos que cantavam no caminho. Coração, por que tremes, se esta lira das minhas mãos sem força desafina, desculpa. Enquanto ao cemitério não te levo, casa no marimbau a alma divina. Cara, se isso não é Carpe Diem, então não sei o que é. Não, é divertido que eu acabei de ir com a morte, né? Sim. Arranca minhas tripas e vamos fazer música. Olha só que diferente. Porque já que vai todo mundo pro vinagre mesmo, vão aproveitar enquanto estão vivos. Então no outro ele falava assim, tio, mãe, pobre coitada, que na minha tristeza te definhas. No segundo ele já fala, macamou na mão da cozinheira, uma reco piano na agonia. Olha só. A morte é uma festa. Já virou uma festa. E na terceira, esse eu gosto desse poema, hein? Meu sonho.
Olha só como aparece a questão da fugacidade do sonho que nós falamos, envolvido com toda essa questão melancólica e totalmente... ai meu Deus. Depressiva, melancólica, para baixo. Começa. Eu. Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sangrenta na mão? Porque brilham teus olhos ardentes e gemidos nos lábios frementes vertem fogo do teu coração. Cavaleiro, quem és o remorso, o corcel que debruças no dorso e galopas no vale através? Oh, da estrada acordando das poeiras, não escutas gritar as caveiras e morder-te a fantasma nos pés? Você percebe que retomou de novo aquela ideia de Idade Média, voltar para um tempo, e na verdade uma Idade Média que não existiu, né? Vamos voltar para uma Idade Média fantasiosa. Por isso justamente o sonho. Pois é. Ah, eu vou dar uma puladinha. Cavaleiro, quem és, que mistério, que te força da morte no império, pela noite assombrada a vagar? Aí o fantasma, que responde. É um diálogo. É o diabo. Sou o sonho de tua esperança, tua febre que nunca descansa, o delírio que há de te matar. Aliás, essa história de diálogo, cara, vai procurar O Vampiro, de Charles Baudelaire, porque segue justamente uma estrutura como essa. Alguém que se lamenta e termina com uma frase curta daquele que responde ao lamento. É uma estrutura muito comum na época. Pois é. Esses percebem que responde à morte, né? Percebeu, né? É isso. Vamos seguir a terceira? Vamos para o terceiro, então. Então, agora a gente está chegando na terceira fase. Desculpa. Tem mais um? Tem uma galera aqui. Vamos lá, então. Manda ver. Tem o Casimiro de Abreu, gente, pelo amor de Deus, eu só falo do Álvares. O Casimiro de Abreu, ele era um fofo, gente. Só que assim, era fofinho, ele, assim, em relação aos outros, ele era até mais feliz, entre aspas, assim, porque ele tinha uma família. E, na verdade, ele estudou na Europa, né? Então ele foi para lá, ficou estudando lá em Coimbra, e ele morria de saudades do Brasil, da mãe, da irmã. Tanto que é considerado, né, que ele faz versos puros e sinceros, justamente devido a toda essa saudade. Olha o amor distante, o nacionalismo. Exatamente. Então, é dele o poema Meus 8 Anos, né? Em que ele diz: oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Olha a paisagem. Olha a natureza, tá? E aí ele vai falar dos beijos da irmã, do colo da mãe. Então tem toda essa questão do saudosismo, justamente da valorização da terra nesse sentido. Ah, o Junqueira Freire. O que tem esse cara de bom aí? O Junqueira, então, cara, ele tem a história mais infeliz de todos, esse sim. Né? O que acontece? Ele, quando tinha mais ou menos uns 18 anos, ele era muito apaixonado por uma mocinha e tal, e aí não rolou. Não rolou. Pobrezinho. E aí aconteceu, ele não pôde ficar com a moça, então ele entrou no convento. Só que lá no convento o cara foi extremamente infeliz. Infeliz, muito. Não era vocacionado, não era apaixonado por uma mulher. Exatamente, ele não era vocacionado. E aí o que acontece? Ele sentia que o mosteiro era um mosteiro beneditino. Nossa, tradicionalista lá de grupo agostiniano. Exatamente, ele se sentia extremamente sufocado para aquelas paredes, porque ele não conseguia ser quem era, não podia ter o sentimento de demonstrar isso, né? Não tinha condições. E aí ele era extremamente infeliz. Até que um dia ele ficou doente, aí ele saiu do convento para poder se tratar e não voltou mais. Tá? Aí você pensou, agora ficou feliz. Não, porque infelizmente ele morreu. Por isso que ele não voltou mais. Voltou. Voltou? Depois de morto. Ai, meu Deus. Então, ele foi enterrado no convento. Ah, pensei que ele ia assombrar o convento. De hábito. Ai, Jesus. Eu acho que ele deve... Deve estar assombrando por lá, então. Eu Já acho. pensou você não querer ser padre e voltar e ser enterrado de hábito? Exato. Então, os poemas dele são extremamente emotivos e têm tons autobiográficos justamente devido a essa vida conturbada que ele teve, né? Por exemplo, nesse poema que eu vou ler para vocês, ele começa: não é louco. O espírito somente é que quebrou-lhe um elo da matéria. Pensa melhor que vós, pensa mais livre. Aproxima-se mais a essência eterna.
Achou pequeno o cérebro que o tinha, suas ideias não cabiam nele. Seu corpo é que lutou contra sua alma, e nessa luta foi vencido aquele. Foi uma repulsão de dois contrários, foi um duelo, na verdade, insano, foi um choque de agentes poderosos, foi o divino a combater com o humano. Então, assim, aquela coisa do espírito precisa sair daqui, eu preciso me libertar. Sai desse convento. Pois é. Agora sim, o espírito mais livre pôde subir às regiões supremas, pôde ao descer anunciar aos homens as palavras de Deus, também eternas. Então, essa questão do etéreo, do espiritualismo, da fuga pelo sonho e pelas questões espirituais. Olha o desejo do onírico, o local fantasioso, o espaço fantástico idealizado. Pois é. Então, essas são as grandes características do Junqueira Freire. Por fim, a gente vai ter aí o Fagundes Varela. Quem que é esse cara aí? Então, o Fagundes também foi frequentador aqui da Faculdade de Direito de São Paulo, né? Extremamente influenciado por Gonçalves Dias, Alves de Azevedo, Casimiro de Abreu. Leu essa galera toda? Todo. Ele também apresentava uma poesia extremamente tediosa, angustiosa, desesperançosa, mórbida, cheias de aparições fantásticas. Não é à toa, o que diria? Exatamente. E a poesia dele também é dualista, porque aparece alegria e tristeza, fé e ceticismo, liberalismo e autoritarismo, tá? E ao mesmo tempo tem uma temática que envolve amor, pátria, natureza e alguns temas religiosos. E por que dessa loucura toda? O Fagundes Varela, ele veio estudar, mas ele era extremamente boêmio, ele mais ficava na boemia do que estudava. No caso, ele até chegou a se casar com a filha de um dono de circo, ou seja, foi um casamento assim totalmente conturbado, porque ninguém queria que eles dois se casassem, imagina. Tinha tudo para dar errado. Exatamente. Eles chegaram a ter um filho. Conta-se as más línguas que durante as suas boemias no cemitério com a esposa, o bebê estava junto. E aí eles colocaram o bebê para dormir em cima de um túmulo. E ele dormiu ao lado do bebê. E nisso ele deitou-se em cima do bebê e o bebê faleceu. Então ele chegou depois, enfim, a moça morreu, aí depois ele voltou, deu assim, para casa, teve alguns probleminhas ali, chegou a se casar e ter outros filhos. Mas o principal poema dele é justamente o Cântico do Calvário, que foi feito para essa criança que faleceu. Você vê que a inspiração para ele não faltava, tanto o que ele lia quanto o que ele vivia. Exatamente. Então ele fala assim: eras na vida a pomba predileta, que sobre um mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontava o caminho ao pegureiro. Então, veja, ele compara o filho dele, uma pomba, que é justamente aquela que leva o raminho lá para Noé. Eras a mestre de um dourado estio, eras o edílio de um amor sublime, eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir do teu pai. No entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste, crença que não vives. Correi, ó lágrimas saudosas, legado servo da aventura extinta. Dúbias, archotes que a tremer clareiam a lousa fria de um sonho que é morto. A lousa fria aqui é justamente a laje do túmulo. Exatamente. Então é um poema sofrido que fala sobre a criança dele. Certo? Certo. Pronto. Agora a gente encerra a segunda fase com as nossas virgens pálidas mortas. E aí, a gente... O que mais? E é esse próximo vídeo a gente vai falar sobre então a terceira fase do romantismo. E aí, você curtiu o vídeo de hoje? Você curtiu? Vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu? Vai lá embaixo, dá um curtir. Essa é a literatura do Setônio. Eu sou o professor Fábio. Eu sou a professora Rosi. E você, meu amigo, você deveria estar estudando. Yeah, 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 yeah.